Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse nosso período do estudo da Palavra de Deus. Em meio a essa situação difícil que estamos a atravessar e não temos como nos reunir, justamente porque a doença cada vez mais vai se propagando. Nós sempre devemos lembrar de dar graças a Deus e não deixarmos de estudar a sua Palavra. Quero hoje convidar cada um dos que estão aí presentes e que possamos abrir juntos a nossa Bíblia para o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, capítulo 13. Se você tem a sua Bíblia aí, pode nos seguir. Em meio a essa situação difícil, muitas das vezes podemos nos ver com os nossos irmãos brigando dentro de casa, justamente por causa do período que nós temos ficado dentro de casa, mas não só dentro de casa, mesmo quando estamos na nossa rotina secular, muitas das vezes nos enfrentamos muitas pessoas, das quais que acabamos falando certas coisas que não condizem com aquilo que nós somos. E em alguns casos, por causa das necessidades em si, precisamos tomar decisões difíceis. Decisões essas que muitas das vezes vão provocar certas reações em nós, que vão querer mostrar-nos como está o nosso coração e como é que ele olha para as circunstâncias em si. E nesse processo, muitas das vezes, acabamos errando justamente por atentar para as coisas que não são verdadeiramente aquilo que nós deveríamos, como cristãos, atentar. A palavra de Deus nos fala em Gênesis, capítulo 13, se você tem a sua Bíblia, abra aí, diz assim, de Gênesis capítulo 13, verso 1 até o verso 7. Diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha. E Ló, com ele, era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanho, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na campina do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Vamos orar e pedir o direcionamento do nosso Deus. Nosso Deus, querido Pai, queremos te agradecer por este dia, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos a meditar na Tua Palavra, de ouvirmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Obrigado por o Senhor ter colocado esta porção da Tua Palavra hoje no meu coração, de modo que eu pudesse desafiar os irmãos aqui que estão presentes, nos assistindo neste momento, como devemos, Senhor, proceder diante das escolhas e diante das coisas que estivermos a enfrentar. Que o Senhor esteja conosco no decorrer desse período, que o Senhor nos edifique com Tua Palavra e assim possamos desfrutar de uma plena comunhão com o Senhor e também com os irmãos. Sabemos que estamos a passar por um momento difícil, mas nada disso, Senhor, nos impede de ouvirmos a Tua Palavra. Seja conosco, me use para transmitir o que a Tua Palavra nos ensina, segundo a Tua graça. No nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Muito bem. O capítulo 13, ele narra acerca de Abraão e Ló, em específico, o motivo pelo qual eles tiveram que se separar. Mas antes mesmo, só para que nós possamos nos situar, estamos num contexto em que Abraão tinha sido chamado por Deus, tinha sido chamado para sair da sua terra, sair da sua parentela, sair do meio da sua família, para ir a uma terra que o Senhor lhe mostraria. Terra essa que ele desconhecia. Mas a única coisa que Abraão tinha como consolo era saber de que o Senhor era com ele, de que o Senhor ia guiá-lo pelo caminho. Consolo esse que ele tinha é que ele tinha certeza de que o Senhor faria dele uma grande nação, como o Senhor prometeu para ele, de modo que ele pudesse tomar essa decisão de sair da terra atendendo o chamado de Deus. Sabemos nós que, ao decorrer do capítulo 12,
Abraão viu-se numa situação de que precisava de alimento. E naquela época havia uma grande fome. E ele viu-se obrigado a emigrar para o Egito. O Egito lá, que era o centro da época, que era o celeiro do mundo naquela época, em que tinha muita fartura naquela época, que muitos povos corriam lá para adquirir o seu alimento. E nesse processo não foi diferente com Abraão. Abraão, por estiverem a passar por um período de grande fome, ele viu-se obrigado a emigrar para o Egito, lá onde ele ia buscar a sua fonte de sustento. Mas quando Abraão deixou a sua cidade, ele levou consigo tudo o que ele possuía. Levou consigo o seu gado, levou consigo sua esposa também, e na sua companhia levou consigo Ló, o seu sobrinho. E eles foram imigrando para o Egito. E quando chegaram ao Egito, Abraão teve uma atitude vergonhosa, o que diz respeito àquela que era a vontade de Deus. Mostra-nos um Abraão que não confiou que Deus iria protegê-lo, mesmo em meio àquela situação difícil. Ele quis, por si mesmo, tomar uma decisão que iria prejudicá-los futuramente. Mas porque Deus era com ele, Deus iria protegê-lo. Mas isso não livrou aquele povo que acolheu eles de serem castigados por Deus. O capítulo 12, a partir do verso 10, narra sobre essa história, sobre isso que aconteceu no Egito, sobre ele. Quando chegaram lá no Egito, Abraão, Ló e sua esposa, juntamente com o que eles possuíam, Abraão disse para sua esposa para que falasse que eram irmãos, ao invés de falar que a Sarai era sua esposa. Lembrando que ele temia o faraó da época lá. E o faraó, tendo recebido a notícia de que a Sarai era irmã de Abraão, então levou Sarai para junto irem lá no seu palácio, creio assim, né? E o versículo 17 diz assim: porém o Senhor, do capítulo 12, porém o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no, a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Vimos aqui um episódio em que Faraó confronta Abraão com estas verdades que Abraão não anunciou, mas por causa do que o Senhor fizera com aquele povo, por causa de Sarai. Então, Faraó logo se apercebe que Sarai é esposa de Abraão. E ele vai e confronta Abraão acerca destas verdades aqui. E Abraão também não podia negar, porque era verdadeiramente sua esposa. Razão pela qual Faraó, por causa do mal que o Senhor estava a efetuar para aquele povo, por causa de Sarai, então ele os expulsou juntamente com os seus bens. E ao serem expulsos, eles foram caminho afora. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que ele tinha, e Ló com ele. Isso nos narra o capítulo 13. Mas o centro da nossa mensagem de hoje inicia justamente nesse período em que ele sai do Egito em direção a Neguebe. Aprendemos nós que nestas passagens houveram algumas atitudes que obrigaram Ló e Abraão a se separar. E essa separação trouxe consigo certas consequências para a vida de Ló. Aprendemos nós no versículo 13, no capítulo 13, a partir do verso 7, que diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam
essa terra. Vemos aqui nesse período aqui, por causa dos bens que os dois possuíam, então os seus pastores já estavam a começar a brigar. Ou seja, a riqueza deles queria com que eles pudessem ter mais espaço para estarem mais à vontade, e certamente isso foi foi o motivo pelo qual eles se viram obrigados a tomar uma decisão difícil. Na verdade, quem se viu obrigado a tomar essa decisão difícil foi Abraão, porque vemos aqui nos versos posteriores que é ele quem toma a iniciativa de falar para o seu sobrinho que eles são familiares e, por serem familiares, eles não deviam brigar. E, nesse contexto, vemos a nossa mensagem inserida aqui hoje, que as escolhas em meio a contendas, elas precisam ser bem pensadas antes mesmo de tomar qualquer decisão. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é cuidados a ter com as escolhas em meio a contendas. Cuidados a ter com as escolhas em meio a contenda. Ou seja, a partir deste verso 7 em diante, é onde encontramos o cerne da nossa mensagem. Vemos uma causa, e essa causa que levou origem à separação dos dois, e também tantas outras coisas que vamos ver ao longo da nossa mensagem de hoje. Então, devemos tomar cuidado com as escolhas em meio a contendas. Devemos tomar cuidado com as escolhas em meio à contenda, porque elas podem suscitar separação. Devemos tomar cuidado com as escolhas em meio a contendas, porque elas podem suscitar separações. Lemos nós no verso 8, que diz assim: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ou seja, neste momento, vemos um Abraão que se dispõe a tomar essa decisão para com seu sobrinho, com a finalidade de evitar contendas entre eles. Devemos tomar cuidado com as escolhas em meio a contendas, porque elas podem suscitar separação. Ao decorrer, a partir do momento em que Deus chamou Abraão, no capítulo 12, vemos um Abraão e Ló que peregrinavam rumo ao lugar em que o Senhor queria que eles fossem. Mas dentro dessa caminhada, vemos eles passando pelo Egito e depois disso sendo expulsos do Egito. E quando eles foram expulsos do Egito, eles ainda estavam unidos, eles ainda estavam juntos, eles ainda tinham tudo em comum. Mas quando saíram do Egito em direção ao Negueb, já começam a haver entre eles contendas entre os seus pastores. E, consequentemente, por os dois terem uma vasta riqueza, podemos assim dizer, notamos que o principal motivo de separação entre os dois foi justamente a riqueza. E o que vem a seguir foi por causa da terra que não estava podendo sustentá-los, eles em meio àquela sua peregrinação naquele lugar onde eles estavam situados. Então, isso deu origem às brigas entre os seus pastores. E Abraão, para salvaguardar o seu bom relacionamento com o seu sobrinho, ele se vê obrigado a tomar essa decisão de: olha, nós somos parentes chegados, então não é bonito para que no meio de nós hajam contendas. Então, a melhor coisa que nós devemos fazer é nos separarmos. Se você escolher o norte, eu vou escolher o sul. O versículo aí fala: peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ou seja, eles deveriam ir em direções contrárias, ou seja, em direções opostas. Mas isso por causa da contenda que estava havendo entre os seus
pastores. Notamos aqui também um Abraão diferente daquele que, quando saíram do lugar onde estavam acampados para o Egito, ou seja, para terem lá o seu alimento e tudo mais, notamos um Abraão egoísta, aquele que colocou seus interesses em primeiro lugar. Mas agora aqui, neste verso 8, notamos um Abraão diferente, aquele que se preocupa com o bom andamento do relacionamento entre eles e que não quer ser egoísta novamente. Ou seja, um Abraão que aprendeu através da atitude que ele teve na saída para o Egito, no lugar em que eles estavam acampados. Ou seja, não sei se talvez essa atitude era para amenizar aquele mal que ele tinha cometido lá, o pecado que ele tinha cometido lá quando chegaram no Egito, de mentir para o faraó lá, dizendo que Sarai era sua irmã, né? Não sei se essa atitude que ele tomou aqui era mais ou menos baseada neste ensinamento, mas vemos essa postura de Abraão através desse verso que diz isso. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Isso também nos lembra acerca da riqueza que os dois possuíam. Se falarmos que o principal motivo da separação deles era a contenda que estava havendo entre os seus pastores, isso por causa da riqueza que eles possuíam. Lemos nos versos que Abraão possuía muitos, Ló, que ia com ele, também tinha gado, tendas e também rebanho. E vimos que Abraão também possuía tudo isso. E porque ia se multiplicando os bens que os dois possuíam, então isso precisaria de mais espaço para eles. Certamente, talvez porque alguém queria ir a um poço de água para dar água ao seu rebanho, e havia aquele choque entre eles. E isso fez com que eles tomassem essa decisão. Certamente, talvez, né, os bens que Ló possuía eram provenientes da bênção que o Senhor prometera a Abraão. Porque em capítulo 66 de Isaías, lemos o seguinte, que diz, capítulo 66, verso 10. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós, todos os que amais, exultai com ela, todos os que por ela pranteaste, para que mameis e vos farteis dos feitos das suas consolações, para que seguis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Com isso, aprendemos que aqueles que apoiam ou que estão próximos do povo de Deus, ou seja, Ló, porque estava próximo de Abraão, eles partilham das bênçãos ou regozijam-se com as bênçãos de Israel, assim como Ló estava partilhando das bênçãos que Abraão que estava recebendo do Senhor, por causa do objetivo pelo qual ele estava peregrinando na terra de Canaã. Ou seja, todos aqueles que apoiam o povo de Deus durante a sua peregrinação, aqueles que partilham dos seus sofrimentos, eles também irão partilhar da sua alegria, eles também irão partilhar das suas conquistas, ou alegrar-se em meio às suas conquistas. Mas uma das coisas que eu quero aqui deixar, olhando para este capítulo 13, o verso específico, o verso 7, que diz: houve contenda entre eles, pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. E ficava feio entre eles pessoas que eram parentes chegados brigarem, em contraste com os povos que estavam ao redor deles. E vendo isso, os povos certamente que ia causar um mau testemunho entre eles. E porque eles eram pessoas diferentes, pessoas que não serviam a outros deuses, diferente do Deus que nós servimos. Abraão e Ló precisavam de espaço. Espaço esse que eles só teriam através da sua separação. Mas
eles se viram obrigados a se separar por causa dos bens que eles possuíam. Notamos aqui que a pobreza, o sofrimento, a luta para ter condições melhores não fizeram com que Abraão se separasse do seu sobrinho. Mas a riqueza que os dois estavam possuindo, na medida em que Deus estava abençoando eles, isso fez com que eles se separassem. Quero abrir, juntamente com os irmãos, a carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, que Paulo escreve, e diz assim a palavra de Deus na primeira carta a Timóteo, no verso 9 e verso 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências incentas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aprendemos aqui na carta a Timóteo o que Paulo diz, que olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, a riqueza que os dois estavam possuindo estava fazendo com que eles se separassem. Estava fazendo com que eles tomassem essa decisão de se separarem para salvaguardarem o bom relacionamento entre eles. As riquezas não somente são sobre as quais se briga, mas também despertam um espírito de rivalidade, tornando as pessoas orgulhosas e cobiçosas. Ou seja, uma pessoa que possui riqueza, ele quer sempre ter mais. E a pobreza e o esforço, as necessidades que possuem as pessoas, faz com que eles pelejem juntas. Mas quando chega um certo momento em que os dois possuem bons recursos, e começam a haver brigas entre eles. Porque um precisa disso e outro precisa daquilo. Mas isso geralmente vem por causa de contendas que começam. E essas contendas geralmente dão origem a separações. Não necessariamente as contendas causam separações, assim como as brigas por diferente, cada um pensa de uma maneira diferente. Isso, de certo modo, acaba separando as pessoas. Temos várias discussões teológicas que fazem com que os cristãos se separem, justamente porque um não concorda com a maneira como o outro pensa. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 e verso 13, quando Paulo questiona para os coríntios, acaso Cristo está dividido? É uma pergunta que deve pairar dentro de nós. Por que vamos gastar tempo com discussões teológicas, coisas que vão fazer com que nos separemos? Existem coisas, verdades bíblicas escritas, que essas precisamos corrigir aquelas pessoas que estão andando de uma maneira diferente. Ou seja, a riqueza, ela suscita separação, mas não necessariamente a riqueza suscita separação. O que suscita mais as separações são as brigas que há por causa de pensamentos diferentes. Nesse nosso contexto, era por causa dos bens que os dois possuíam e da contenda que estava havendo entre os seus pastores. E em casos mais extremos, as contendas eles podem separar uma igreja ao todo. Vemos lá na igreja de Corinto específico que cada um concordava, dizia que esse era o melhor do que o outro. Paulo era melhor do que Apolo, Apolo era melhor do que Pedro. Cada um se identificava com uma pessoa específica. Por isso que Paulo escreve, acaso Cristo está dividido? Porque esse não é o objetivo de Deus, de que nós nos separemos, que as brigas causem essa separação, mas que elas sejam de maneira sensata, de maneira que elas não causem brigas mesmo, elas somente só são discussões pelas quais nós possamos crescer espiritualmente. Não podemos nos envolver com discussões que não vão nos levar a lugar nenhum. Precisamos sempre ressaltar o que a palavra de Deus, a unidade em Cristo que todos nós
pertencemos, que isso deve ser a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de proceder. Não só as brigas, elas suscitam separações. Vimos que suscitaram separação também na igreja de Coríntios, mas também lembramos que Paulo e Barnabé estavam juntos, e João Marcos estavam juntos na missão de propagar o evangelho aos demais lugares. E vimos que teve um momento de separação de João Marcos que originou uma briga posterior, quando novamente João Marcos quis se juntar a eles e Paulo não queria que ele se juntasse. A Bíblia não fala ao certo o que foi que João Marcos, o motivo pelo qual, o que João Marcos fez para se separar dele, o que houve para que ele se separasse. Mas lemos que no capítulo 15, a partir do verso 36 a 41, que houve essa briga entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar juntamente consigo João Marcos e Paulo não. E isso também causou separação entre eles. Então, vemos que a propagação também do evangelho, ela não deve, as brigas não devem fazer parte, porque para pregar o evangelho precisamos lutar unidos na mesma fé. Precisamos aprender a perdoar os erros dos outros e assim sabemos tomar decisões sábias. Então, devemos tomar cuidado quando formos a efetuar uma escolha, porque essas escolhas, principalmente em meio a contendas, podem suscitar separações. Mas não somente as escolhas em meio a contendas podem suscitar separações, assim como as escolhas em meio a contendas podem suscitar enganos. Ou seja, as escolhas em meio a contenda, elas são enganosas. Lemos no verso 9 em diante, que diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Lemos no verso 9 e 10. Repare que a iniciativa de cessar a briga primeiro foi de Abraão. Também, por a iniciativa ter sido de Abraão, notamos uma atitude na vida de Ló. Quando Abraão expõe essa situação entre eles. A questão de Ló ser quem deveria escolher. Muitas das vezes, as pessoas nos dão a oportunidade de escolhermos, né? Porque temos ainda muitas opções à nossa vista. E muitas das vezes acabamos efetuando uma escolha errada, porque nós baseamos por causa da nossa riqueza, por causa dos objetivos que nós queremos futuramente, acabamos olhando somente para o objetivo que nós temos e efetuamos a nossa escolha. Nos esquecemos de olhar coisas mais importantes do que a riqueza, do que o campo em si, do que a situação pode requerer de nós. Acabamos abrindo mão de coisas com valor eterno por causa das escolhas que nós efetuamos. Olhamos isso presente nessas passagens na vida de Ló, porque agora queremos atentar mais na vida de Ló, porque Ló foi a pessoa em que teve a primazia de escolher onde ele queria ir, que lado ele queria ir. E vemos as atitudes. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Se olharmos bem para essa passagem e pesquisarmos um pouco sobre a campina, quando aí a passagem fala, era como o jardim do Senhor, ou seja, o olhar que Ló teve daquele lugar onde eles estavam, o lugar onde ele reparou, a Bíblia compara aquele lugar como o jardim do Éden, como o jardim do Senhor. Então, mostra uma abundância daquele lugar, mostra, digamos, lugares verdes, um lugar onde era apropriado, um lugar bom, adequado para que os seus animais, para que o rebanho que ele possuía pudesse se fartar e assim poder
continuar a sua produção e aumentando assim também a riqueza de Ló. Mostram-nos também aqui que devemos olhar para estas posturas que Ló teve quando ergueu os olhos e viu o campo. E viu um campo belo, que é o que acontece muitas das vezes conosco. Olhamos para as circunstâncias e vemos e conseguimos ver se as circunstâncias que são agradáveis para nós mesmos. Que isso acaba afetando todo o nosso corpo, acaba afetando todo o nosso órgão, tanto de pensamento, tanto a nossa maneira de ver as coisas, tanto acabamos nos esquecendo dos fundamentos nos quais nós estamos alicerçados. E assim acabamos abrindo mão de muita coisa. Ló teve o privilégio de ser o primeiro a escolher, mas ele podia muito bem negar esse privilégio e dar esse privilégio ao seu tio mais velho, dar esse privilégio ao seu tio para que efetuasse essa escolha. E ele também podia muito bem demonstrar uma certa relutância para se separar do seu tio, mas não vemos isso na vida de Ló. Vemos um Ló que está disposto a escolher, vemos um Ló que está disposto a levar o primeiro lugar, vemos o Ló que está disposto a pensar pelos olhos e não pelos fundamentos nos quais eles estavam alicerçados e não nos fundamentos pelos quais Deus tinha chamado ao seu tio para peregrinarem naquela terra. Não encontramos nenhuma evidência na vida de Ló. Ele nem sequer, em qualquer momento, também agradeceu ao seu tio por lhe dar aquela primazia. Ele simplesmente levantou os olhos e viu aquela campina, aquele lugar maravilhoso, aquele lugar que talvez futuramente ele pensava que pudesse ter uma vasta riqueza com o passar do tempo. O quanto ele visava, olhamos também que ele visava mais a generosidade da terra, como a palavra de Deus nos ensina no verso 10, que diz: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Vemos este lugar maravilhoso. Ele escolheu para si a campina, aquele vale que era como o próprio jardim do Éden. Ele via uma perspectiva agradável aos seus próprios olhos, porque a campina era bela e porque a campina apresentava uma certa alegria daquela terra. Portanto, ele não duvidou que aquele lugar lhe proporcionariam um assentamento confortável, que um solo tão frutífero como aquele podia fazer dele próspero naquela terra. Fato esse que nos leva a pensar à luz de Tiago, capítulo 1, a carta a Tiago, capítulo que diz assim, verso 13 a 15, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o tomam. Verso 13 diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Notamos aqui que Ló levantou os olhos, olhou para a campina, olhou para aquele lugar lindo, aquele lugar frutífero, e isso fez com que ele
meio que desligasse toda a parte espiritual dele, que devia ser a coisa mais importante na vida dele. Vemos o Ló que teve essa iniciativa. Então, aqui também nós aprendemos que as escolhas em meio a contendas, elas podem ser enganosas aos nossos próprios olhos, porque nós olhamos as circunstâncias presentes, olhamos para as necessidades que temos de bens materiais, de coisas materiais no momento, e nos esquecemos de olhar aquilo que tem realmente o valor. E também, quando isso nos atrai, quando essa cobiça nos atrai, ela faz com que nós pequemos contra Deus. Isso nos lembra também acerca do Jardim do Éden, o que aconteceu com Eva, que ela viu a fruta que era agradável aos olhos. Ou seja, os nossos olhos, eles não se fartam de ver. Os nossos olhos, muitas das vezes, vão nos colocar em situações contrárias à vontade de Deus. Mas muitas das vezes seremos tentados por causa da nossa própria cobiça, que era o que estava acontecendo. Neste momento, Ló, ele estava sendo tentado por causa da sua própria cobiça, por causa daquilo que ele queria para si mesmo, esquecendo assim da vontade de Deus, esquecendo-se assim de colocar o outro, os mais velhos, ou colocar a pessoa que tem mais sabedoria, digamos assim, pedindo conselhos para ele de como ele deveria proceder ou como ele deveria efetuar sua escolha. Mas não, ele tomou uma decisão precipitada, que estava baseada na necessidade que ele tinha naquele momento. Então, os seus olhos o atraíram, aquilo que ele viu o atraiu. Nos lembramos também da atitude de Davi, que estava passeando pelo seu terraço, que ele, como sempre se fala, mente vazia, então, a oficina do diabo, como o pastor pegou na semana passada, vimos um Davi passeando pelo terraço e viu a Batseba na sua casa tomando banho. E justamente a mesma atitude que nós podemos perceber na Eva, podemos perceber na vida de Ló, quando ele ergue os olhos e vê o campo e vê coisas agradáveis à sua própria carne. E depois ele procede a satisfazer esse seu interesse. Fato esse que lhe coloca, muitas das vezes, distante dos olhos. Precisamos atentar para o que nós vemos. Como a palavra de Deus nos ensina, vede prudentemente como andais. Os seus olhos, toda a sua capacidade de raciocínio, foram afetados por causa daquilo que ele viu e também por causa daquilo que ele alimentou, ao ponto de não considerar o tipo de moradores daquela terra. Tudo isso porque partiu de uma contenda. Ló tomou uma decisão não baseada na necessidade da sua alma. Não tomou uma decisão baseada no que o Senhor tinha preparado para ele, mas tomou uma decisão baseada no que os seus olhos queriam. Tomou uma decisão baseada no que as circunstâncias ele precisava. Então, ele foi enganado pelos seus próprios olhos, por causa daquilo que ele viu e alimentou e tomou uma decisão contrária àquela que devemos nós, como cristãos, tomar. Não devemos olhar para as circunstâncias, não devemos olhar para a nossa necessidade material, não devemos olhar para as contendas num sentido de que nos façam ser precipitados a tomar certas decisões. Não. Devemos olhar para aquela que é a necessidade da nossa alma, necessidade nossa de estarmos junto do Senhor. Devemos atentar para estes princípios da palavra de Deus, de maneira que as nossas bênçãos sejam provenientes dele. Lembra lá quando Abraão tomou a decisão contrária? Deixou Ló escolher. Muitas das vezes nós também devemos aprender a buscar os interesses dos outros. Devemos colocar os outros em primeiro lugar, porque quando muitas das vezes queremos tomar o primeiro lugar, as atitudes que nós temos são contrárias àquelas que é a necessidade da nossa alma. E todas as decisões que nós devemos tomar como cristãos devem ser baseadas no que Deus tem preparado para nós.
porque só assim estaremos cada vez mais próximos do Senhor, só assim manteremos o nosso crescimento saudável, só assim não colocaremos em risco as coisas que o Senhor nos tem dado, e só assim podemos agradar o Senhor de uma forma adequada. Toda decisão que nós tomarmos deve ser, primeiro, antes de tudo, ser baseada na oração e na palavra de Deus, que é o nosso guia, que é o nosso direcionamento para dia após dia. Então, devemos tomar cuidado em meio às escolhas, porque, primeiro, as escolhas, elas suscitam separações. Devemos tomar cuidado com as escolhas em meio à contenda, porque elas são enganosas aos nossos olhos. E, por fim, devemos tomar cuidado com as escolhas em meio à contenda, porque elas podem ser prejudiciais no futuro. Vemos isso nos versos 12, que diz: habitou Abraão a terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vemos aqui que Ló estava colocando em perigo sua própria vida, seu próprio relacionamento com Deus. Ele estava colocando em perigo tudo aquilo que o Senhor tinha lhe dado, justamente por causa do que os seus olhos viram. E aqui temos esse ensinamento. Repare que a decisão tomada por Ló o colocou em perigo, porque ele estaria nas proximidades daquelas cidades que mais tarde seriam sinônimas de perversidade. Ou seja, aquelas cidades que mais tarde se tornariam, o Senhor iria destruí-la por causa do pecado que se tinha multiplicado naquelas cidades. E isso tudo por causa de uma contenda que deu origem a uma separação, e da separação fez com que Ló tomasse uma decisão enganosa aos seus próprios olhos, e, por fim, vemos uma decisão que lhe prejudicaria no futuro. Falamos de prejudicaria no futuro porque isso nos é narrado a partir do capítulo 14, verso 12, nos é narrado que havia uns reis lá que foram a pelejar contra os reis da Babilônia, e não os reis da Babilônia, assim, que são os reis de Sodoma e Gomorra. Foram pelejar, e quando pelejaram, os reis foram derrotados, outros fugiram, e o Senhor levou e fez com que Ló, juntamente com os seus bens, fossem levados cativos. Mas tudo isso por causa daquilo que Ló viu. Ló viu um lugar próspero, mas não viu a necessidade da sua própria alma, aquilo que ele deveria almejar de toda a sua vida, que era um crescimento, que era viver uma vida que agrada e que glorificasse a Deus na sua vida, que não devia tomar decisões baseadas no que ele viu, mas sim decisões baseadas na necessidade que Deus tem mostrado que as nossas almas têm, de cada vez mais conhecer o Senhor, de cada vez mais estarmos abrigados nele, de cada vez mais termos a sede de fazermos a sua vontade. Ló foi levado cativo, e o fato dele ter sido levado cativo fez com que o seu tio colocasse homens em perigo, de maneira que esses homens fossem e libertassem a Ló desse cativeiro. E graças a Deus, a Bíblia nos fala que Abraão colocou alguns homens a pelejarem contra aqueles que tinham tomado seu sobrinho, para que ele retornasse. A Bíblia fala que trouxeram de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo, após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele. Saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Vemos isso, que eles foram trazidos de volta. Mas, mesmo tendo sido trazidos de volta, nos lembramos nós que nos capítulos posteriores, que o Senhor mandou destruir a Sodoma e a Gomorra por causa dos seus pecados. E vemos um Ló vivendo no meio de um povo pecaminoso, no meio de um povo que estava corrompido pelo pecado. Vemos um Ló insatisfeito
com o tipo de pessoas que estavam vivendo naquele lugar. Isso são coisas que devemos atentar sempre, porque isso coloca em perigo a nossa integridade, coloca em perigo a religião nossa, que é o cristianismo. Enquanto vivia no meio daquele povo, ele irritou sua alma justa com a convivência com eles. Nunca teve um dia bom com eles, até que, por fim, o Senhor mandou destruir aquela cidade. E lembramos nós que Abraão questionou a Deus acerca da destruição deles, que será que o Senhor destruiria aquela cidade caso encontrasse alguns justos? Aí o Senhor falou que não destruiria caso encontrasse certo número de justos. Mas tudo isso, lembramos que no fim o Senhor tirou Ló juntamente com a sua esposa, mas a sua esposa olhou para trás para se lembrar da terra em que ela estava deixando. Aí o Senhor tinha dado ordem que eles não deviam olhar para trás. Ela desobedeceu e tornou-se uma estátua de sal. Mas Ló, assim, tinha sido tirado daquela cidade. Quantas coisas Ló poderia ter evitado na sua vida se tivesse antes buscado os interesses de Deus, se antes buscasse aquilo que Deus pretendia em sua vida? Quantas coisas Ló poderia ter desfrutado na presença do Senhor se ele tivesse tomado uma decisão que glorificava a Deus? Mas ele perdeu um privilégio imenso de crescer conhecendo aquele Deus que tinha tirado seu tio da terra de Canaã, da terra em que eles habitavam, de Ur dos Caldeus, para o lugar onde o Senhor ia mostrá-lo. Ele deixou a companhia do seu tio, justamente por causa da decisão que ele tomou. E muitas das vezes nós também estamos inseridos nessas decisões. Acabamos abrindo mão daquilo que Deus nos tem chamado para fazer, daquilo que Deus nos tem dado para fazer, justamente porque nós temos os nossos interesses em primeiro lugar. Coisas essas que só vão frustrar a nossa alma, coisas essas que só vão nos separar cada vez mais de Deus. Coisas essas que nos veremos estar numa situação completamente longe de Deus. Quanto mais decisões baseadas na palavra de Deus e baseados na nossa oração tomarmos, mais próximo de Deus estaremos. E quanto menos nossas decisões foram baseadas na palavra de Deus, então mais distantes de Deus nós ficaremos. Devemos lembrar destas verdades que aprendemos na vida de Ló. Este princípio deve governar-nos em todos os nossos momentos de escolhas. Este princípio deve prevalecer em todas as nossas vidas. O melhor para nós é aquilo que for melhor para a nossa alma. Diz um dos comentaristas que usei para preparar este estudo. E isso é muito verdade. O melhor para nós não é aquilo que nós vemos, é aquilo que é o melhor para a nossa alma. Como diz o salmista, quanto a mim, bom é estar junto do Senhor. Para concluir, quero ler Salmos 119, versos 71 e 72, que diz assim a palavra de Deus. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Lembre disso, medite nisso. Devemos tomar cuidado com as escolhas que fazemos em meio à contenda, porque elas suscitam separação, porque elas são enganosas aos nossos olhos e, por fim, elas têm consequências futuras para nós. Então, atente bem para as suas escolhas. Obrigado. Em nome do Senhor Deus, queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito. Nos dê um coração sábio, um coração temoroso a Ti, que desfrute da plena comunhão com o Senhor e que tome decisões, Senhor, que glorificam o Teu santo nome. Não deixe com que as brigas suscitem divisões entre as famílias, suscitem divisões entre a igreja,
mas sim que o teu nome seja engrandecido e os teus interesses enaltecidos em todas as nossas áreas da vida. Possamos estar junto ao Senhor, desfrutando da tua comunhão e daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos ajude, Senhor, a sermos sábios nas nossas decisões, a buscarmos aquilo que te glorifica, aquilo que o Senhor nos tem chamado para fazer em todas as circunstâncias. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.